enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus querido, a tua palavra é santa, é bendita e eficaz. Aplique em nossas mentes, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos meditando sobre os títulos da pessoa de Cristo na Bíblia Sagrada, e nós falamos já mais de 10 títulos, e nós falamos na Santa Ceia passada sobre o unigênito aqui no capítulo 1 de João, versículo 14. Falamos também sobre o Filho do Homem, um título que Jesus gostava, baseado em Mateus 18, capítulo 18, verso 11. E nós começamos a falar sobre o título Santo de Deus em Marcos capítulo 1, verso 24, aonde os demônios diz para Jesus: por que viestes atormentar antes do tempo, Santo Filho de Deus? Sabemos que tu és Santo Filho de Deus. Por que esse título de Jesus? Por quê? Quando nós olhamos para esse título Santo de Deus, em Marcos 1,24, nós vemos que o Filho, com a sua natureza, sem pecado. Santo de Deus, Filho de Deus, sem pecado. Na natureza humana, sem pecado. Filho Santo, que se identifica com o pecador. Jesus se relacionou com os pecadores, conviveu com os pecadores, mas não pecou com os pecadores. Junto ali, ele estava ouvindo as pessoas reclamarem, murmurarem, mas ele sempre tinha a palavra de alento e advertência às pessoas. E também esse título Santo de Deus nos diz que o Filho Santo que ensina com autoridade a palavra do Pai. Nós podemos ser filhos de Deus, e somos filhos de Deus através do sacrifício expiatório de Cristo, e nós temos que pregar a palavra de Deus com autoridade, nos constituída por Deus. Agora Jesus ensina com autoridade que vinha de Deus. Ele diz assim: as palavras que eu vos digo, não eu digo de mim, eu digo como o Pai me mandou dizer. Então ele tinha autoridade para falar o que ele falou e deixar escrito para o nosso ensinamento. E quando nós entramos na Epístola aos Hebreus, que é a primeira epístola universal do Novo Testamento, você pega de Hebreus até Judas, é considerada epístola, não são cartas. Carta é destinada a uma igreja, aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses. São cartas. Existe um destinatário, existe um remetente. Então isso são cartas. Agora os hebreus, ninguém sabe quem escreveu. É uma epístola. E Tiago, ele é uma epístola porque Tiago não escreveu para um endereço específico. Ele escreveu a todos os estrangeiros e peregrinos. A mesma coisa é Pedro, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, e Judas também. Judas pensava em escrever uma coisa, mas ele diz lá: o Espírito Santo me induziu a escrever sobre isso aqui, sobre o fim dos tempos. Então o que acontece? Nas epístolas, na primeira epístola universal, no capítulo 7 aí de Hebreus, você vai encontrar no capítulo 9, aliás, no verso 22, no verso 12, você vai encontrar, Hebreus capítulo 9, verso 12, você vai encontrar uma expressão, que Jesus Cristo fez o único sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. No Velho Testamento, o sacerdote sacrificava o boi, a novilha, sacrificava o cabrito, o cordeiro, mas não era um sacrifício perfeito. O sacrifício vicário, expiatório para a salvação, veio em Jesus Cristo, como nós lemos aqui em Isaías, capítulo 53, verso 10. Nós lemos lá, que quando ele vê,
a sua posteridade pelo sacrifício, pela expiação do seu sangue. Então Hebreus 9:12 diz que Jesus fez um único sacrifício perfeito pelo pecado da humanidade. Por que isso? Porque no Velho Testamento não apagava pecado. O sangue de touros e bodes, ele cobria o pecado. Deus olhava para o sangue, agora, que era substituto do pecador. Então os animais não pagavam pecado da humanidade. O que pagou o pecado e a salvação do ser humano é o sangue de Jesus Cristo, aspergido por nós na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 3, versículo 1, a Bíblia nos diz aí que o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. O que eu aprendo com isso? Lá no Velho Testamento, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. No Velho Testamento existia vários sacerdotes no templo, mas tinha um único sumo sacerdote. Aquele sumo sacerdote era escolhido para fazer o sacrifício especial do ano. E quando ele entrava lá no Santo dos Santos para ministrar para Deus, se ele estivesse em pecado, ele morria. Ele morria, era fulminado. É por isso que na saia do sacerdote, na veste sacerdotal, na estola sacerdotal, tinha uma romã, um fruto do Espírito Santo, e uma campainha, barulho do Espírito Santo. Então o sacerdote ministrando fazia o barulho. Acabou o barulho, ele entrava já dentro do Santo dos Santos com uma corda amarrada na barriga. Porque se não tivesse mais barulho, podia puxar que estava morto. Agora eu pergunto para você, tinha que existir o substituto. Agora você já pensou a condição desse substituto para entrar lá? O sumo sacerdote morreu. Agora eu sou substituto, vou entrar lá para oferecer meu sacrifício. Era complicado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos entrar nos céus com a nossa carne e com o nosso sangue, mas através do sacrifício de Cristo, que purifica a nossa carne, purifica o nosso sangue, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, purifica a nossa alma, purifica o nosso espírito, para entrarmos nos santos dos santos pelo novo e vivo caminho, como diz Hebreus. Oh, irmãos, como isso é importante para nós. Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote intercedia por uma nação. Jesus Cristo hoje intercede pela sua igreja. É o nosso intercessor diariamente em nosso favor. E quando a gente olha essa questão do nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus capítulo 3, verso 1, que nós temos um sumo sacerdote, nós temos agora esse sacerdote perfeito. Ele é sem pecado, não tem mancha. Ele veio a esse mundo no corpo do pecado, mas não viveu no pecado do corpo. Irmãos, se tem uma coisa que Satanás tentou Jesus, é para Jesus pecar contra o seu próprio corpo. Ele seduziu Jesus tudo quanto foi maneira. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando a gente olha nessa questão do sacrifício de Jesus Cristo, no Hebreus capítulo 9, verso 12, que ele fez o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade, é um sacrifício que está perfeito. Então, existem muitas teologias que caem por terra. Algumas pessoas dizem que Jesus fez o sacrifício vicário na terra e expiatório no céu. Isso não existe. O sacrifício é um só. Foi vicário expiatório na terra e vicário expiatório no céu. Jesus Cristo fez tudo completo. Ele falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o ladrão com certeza subiu ao céu com Jesus Cristo no domingo e inaugurou juntamente com o salvo de todos os tempos o paraíso onde estão os salvos hoje que morrem no Senhor. Hebreus capítulo 7, verso 27, acompanha na sua Bíblia aí, capítulo 7 de Hebreus, verso 27, diz que Jesus, o único sacrifício que não necessita de repetição. Lá no Velho Testamento, as pessoas pecavam, chegavam lá no templo e falavam para o sacerdote: eu pequei. Oferece um pombinho, depende do pecado. Outro, pequei, você tem que apresentar um carneiro. Outro, pequei mais grave, você tem que agora apresentar 2 bodes. Um bode para o sacrifício e um bode expiatório e o bode emissário, que era aquele bode que ia para o deserto. Você conhece aquela história? O bode, eu sou o bode expiatório.
Esse é exatamente esse bode expiatório que era. O pecador, veja bem, pecava o bode, o sacerdote abençoava o bode. Agora ele pegava aquele bode e levava para o deserto, para soltar no deserto, para o bode ficar como se o pecado dele fosse lançado no deserto do esquecimento de Deus. Olha só, mas quando você olha aqui, no Velho Testamento, Hebreus 7, 27, diz que Jesus fez o único sacrifício que não necessita repetição. Quantas vezes o povo de Israel fez o mesmo pecado, obstinado, sem se arrepender verdadeiramente, e voltava na cara dura perante Deus, como diz lá em Malaquias, e diz isso para mim, em que temos pecado? E Deus fala para assim, vocês querem saber que vocês pecou? Primeiro, vocês pecou contra a mulher da vossa mocidade, o casamento que eles levavam a coisa séria. Segundo, vocês ofertam a mim aquilo que é proibido na lei. Terceiro, vocês não cultuam como devem cultuar. Quarto, vocês não clamam a mim de coração. E assim por diante. Que cara de pau chega diante de Deus. Que temos pecado contra o Senhor? Quando a pessoa peca e tem um substituto, a tendência da pessoa é relaxar e continuar pecando. Mas tem uma coisa, irmãos. Eu sei que você peca, Jesus perdoa. Você peca e Jesus perdoa. Você peca e Jesus perdoa. Mas tudo tem um limite nessa vida. Tudo tem limite nessa vida. Existe uma coisa chamada no ser humano que é cauterizar a consciência. Você sabe que quando a pessoa fica obstinada em pecar, nada mais para ela é pecado. Tudo é lícito. Eu já cansei de ouvir isso. Pastor, para o senhor é pecado, mas para mim não é. A minha consciência não me condena. Ué, se a tua consciência te condena, a Bíblia fala que então não é pecado. Só que tem uma coisa, a própria Bíblia que você está usando diz o contrário também para você, que isso aí é pecado. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Porque quando a gente olha nesse texto de Hebreus 7, 27, que Jesus fez o único sacrifício que não necessita repetição, porque foi perfeito a obra expiatória, a obra salvífica. Agora, não dá direito a nós, que recebemos o perdão, permanecermos no pecado. A Bíblia não diz que você não vai pecar. Voluntariamente você peca, por consciência ou inconsciência, você peca tanto por omissão como por comissão. E aliás, o pecado por omissão é tanto pecado quanto pecado por comissão. Deixar de fazer é tanto pecado como fazer. Se eu deixo fazer alguma coisa para Deus que eu posso fazer e não faço, eu estou pecando contra Deus. Por isso que nós fazemos é para Deus, não fazemos para a igreja, não fazemos para a placa da igreja, fazemos para Deus, irmãos. E quando vier às tuas mãos, como diz a Bíblia Sagrada, tudo que vem às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Tenha prazer em fazer para Deus. Por que isso? Porque Jesus Cristo fez o sacrifício perfeito para perdoar todos os nossos pecados. Satanás não tem do que te acusar diante de Jesus, diante de Deus. Você está salvo em Cristo, garantida a salvação. Você abandona a salvação se você quiser. Agora, Jesus não vai te abandonar nunca. Você vai abandonar Ele. Nós temos na nossa consciência isso, que Deus nunca abandonou seus filhos. São os filhos de Deus que abandonam a Deus. E muitas vezes, por qualquer coisa tão simples, as pessoas abandonam a Deus. E quando a gente olha esse texto aqui, agora, em Hebreus capítulo 4, versículo 14, você que está com sua Bíblia aberta aí, você vai encontrar que Jesus fez o único sacrifício que entrou no santuário celestial. Jesus Cristo fez o único sacrifício que entrou no tabernáculo celeste, no santuário celestial. Hebreus capítulo 4, verso 14. O sacrifício que era feito no templo lá em Jerusalém, nenhum deles entrou no santuário celestial. Não. Deus olhava para o sangue e cobria o pecado do pecador, mas não entrava lá no santuário celestial. Agora o sacrifício de Cristo entrou
no santuário celestial e dá direito à igreja, agora, pelo sangue de Cristo, entrar no santuário celestial, como diz Hebreus. Irmãos, tende por intrepidez, entrarmos no santo dos santos, pelo novo, vivo caminho, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se o sacrifício de Cristo não estivesse entrado no santuário celestial, as nossas orações também não entrariam. Por isso que lá no Velho Testamento, o povo precisava de um sumo sacerdote terreno para interceder por eles. Mas nós temos um sacerdote, sumo sacerdote no céu, intercedendo por nós, que fez o sacrifício em nosso favor, que dura para a eternidade. Aliás, é um sacrifício eterno, porque a Bíblia fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus Cristo é o único sacrifício que entrou no santuário celestial. Está lá o sangue de Cristo, dizendo para nós os salvos: eu comprei por esse preço, eu comprei por esse sangue. Como Pedro diz, não fosse comprado por ouro nem prata, mas sim pelo precioso sangue de Cristo. Irmãos, Santa Ceia é para nós lembrarmos disso, da nossa salvação, do sacrifício de Cristo. No Velho Testamento, quantas pessoas, irmãos, faziam as coisas temporariamente, enganosamente, sacerdotes que enganavam, tentavam enganar a Deus, como o profeta Amós fala, como Malaquias fala, como Sofonias fala, como Abacuque também relata essa questão também, e tantos outros profetas do Velho Testamento, Jeremias, Ezequiel, Isaías. E olha, irmãos, é uma grandeza dos profetas que faz essa questão do sacerdote tentando enganar a Deus. Deus chegou uma vez para o sacerdote. Sabe o que o sacerdote fazia? Irmãos, nós somos sacerdote perfeito hoje. Nós não fazemos o que eles faziam lá. Às vezes fazemos pior. E quando você lê, a Bíblia fala que Deus pergunta assim: escuta, se o sacerdote pegar a carne santa e esconder nas suas vestes, não é pecado? Sabe o sacerdote, na minha maneira de interpretar, ele via aquela picanha daquela novilha vermelha, né? Novilha vermelha, vermelha lá, aquela picanha assim. Isso aqui não vai ser sacrificado, isso aqui vai vir para mim, né? Guardava nas vestes e escondia para levar para ele. Se ele fazer isso, não é pecado? É. Então, e o que tocar nas vestes do sacerdote não é abençoado? É. E o que tocar nas vestes amaldiçoado? Não é amaldiçoado? É. O sacerdote roubava na carne. Lembra os filhos de Eli? O camarada estava oferecendo sacrifício, eles pegava a colher assim, o garfo, enfiava no sacrifício. Isso aqui é para mim, não é para você não. Roubava das pessoas fazendo oferta para Deus. Sacerdotes. E hoje, irmãos, nós somos sacerdotes perfeitos, como a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. A partir do versículo 5 de 1 Pedro, capítulo 2, Pedro já começa a falar sobre os sacerdotes dos cristãos. Você já pensou que nós somos sacerdotes perfeitos? E quando a gente olha para essa questão do sacrifício de Cristo nas regiões celestiais, lá no tabernáculo celestial, lá, irmão, no santuário celestial, o sangue de Cristo clamando por nós. E se nós tivermos culpa pelo sangue de Cristo, como diz Hebreus, que tem pecados, irmãos, que novamente crucificam o Filho de Deus. Tem pecados que crucificam o Filho de Deus novamente. Coloca o Filho de Deus em vitupério, quer dizer, coloca em escândalo. Nós não podemos fazer o que os sacerdotes fizeram no Velho Testamento. O sacerdotalismo de Israel foi contaminado. É por isso que quando você pega Ezequiel capítulo 40, do capítulo 40 a 48, você vai ver lá a implantação do templo lá em Jerusalém, para o milênio. Vai existir um sacerdócio ali, quase perfeito para o milênio. Porque vai existir agora a época da restauração das coisas sagradas e da criação de Deus, irmãos. Irmãos,
Nós somos sacerdócio perfeito. Nós temos um sacerdote, somos sacerdote nos tabernáculos celestiais, lá no santuário celestial. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo intercede por nós. Mas podemos também nos esquecer do sacrifício de Cristo e continuar pecando voluntariamente, e a nossa mente se cauterizar, e nós venhamos a pecar sem achar que estamos pecando, e deixarmos de ter a salvação eterna por culpa nossa, e não pela culpa de Cristo ou de Deus. Santa Ceia é para nós pensarmos na nossa salvação. Santa Ceia é para analisarmos a nossa conduta, a nossa postura. O sacerdócio no Velho Testamento maculou a lei de Deus, maculou os cultos a Deus, estava tudo maculado. Irmãos, quando você olha para o Velho Testamento e você começa a ver alguns profetas, e você vê quando o povo chega diante de Deus com ingratidão, irreverência, de que maneira me apresentaria perante o Senhor? Com ribeiros de azeite? Com novilhos gordos, cevados? Aí Deus falou assim: não, o que eu quero é somente que vocês estejam diante da minha presença de uma maneira reverente e não irreverente. Ele te declara o homem que o Senhor pede de ti, que você tenha um coração quebrantado, e que o Senhor seja o único Deus na sua vida. Nele não divide a sua glória com outro, não. O Senhor é o Senhor absoluto, é o único, exclusivo. E nós, como sacerdote, irmãos, nós temos que ter muito cuidado para não dividirmos a glória de Deus com outrem. Às vezes nós perdemos, irmãos, a oportunidade de Deus ser glorificado através das nossas vidas. E por último, em Hebreus capítulo 7, versículo 20 ao 21, Jesus Cristo, como nosso sacrifício perfeito, como nós somos sacerdote, Hebreus 7, 20 e 21, Jesus Cristo fez o único sacrifício confirmado por juramento divino. Quem jurou foi Deus. Esse é perfeito, esse salva, esse cura, esse batiza com o Espírito Santo, esse traz para o céu. Agora, porque eu tenho tudo isso nas minhas mãos, irmãos, eu não posso simplesmente deixar de olhar os critérios da salvação, porque isso tudo é gratuito, isso tudo é verdadeiro. Agora, isso também tem uma obrigação, tem um dever, como diz Hebreus capítulo 7, verso 20 e 21. Jesus Cristo fez o único sacrifício confirmado por juramento no céu. Deus jurou que estava perfeito, Deus jurou que estava santo, Deus jurou que você está salvo. Portanto, não perca a sua salvação, não negocie a sua salvação por nada, não. Jesus falou que desde João Batista, o último profeta, o reino de Deus é tomado à força. Lute pela sua salvação. Tem momentos difíceis? Tem, irmãos, tem. Tem momentos que é difícil. Tem momentos da vontade de você jogar tudo para o ar e abandonar. Mas não faça isso não. Persevere até o fim. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Na hora da luta, na hora da dor, você tem alguém no céu intercedendo por você. Na hora da prova, na hora da angústia, na hora da solidão, você tem Jesus Cristo intercedendo por você no céu, diz assim: eu estou aqui te ouvindo o teu clamor, ouvindo as tuas lágrimas, estou vendo as tuas lágrimas, eu quero enxugar dos teus olhos as tuas lágrimas. Sabe, irmão, nós estamos deixando de observar com carinho a grandeza da nossa salvação. Esses títulos que nós encontramos aqui do Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote faz nós entendermos uma coisa, irmãos, que a humanidade sem Deus não é nada. Como diz aquele louvor: sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem uma folha
da árvore se move, se não for pelo seu poder. Nem a folha da árvore se move, se não for pelo seu poder. Jesus vem operar maravilhas, Jesus vem o enfermo curar, Jesus veio salvar os pecadores e os crentes batizar. Jesus veio salvar os pecadores e os crentes se batizar. Aleluias. Irmãos, como está a nossa salvação no nosso conceito? Aquela avaliação que é feita por todos, de 0 a 10, qual é a nota que você dá na garantia da sua salvação? Você tem que dar 10. Você tem que ter certeza que você está salvo, porque nós não sabemos o dia, a hora que o Senhor vai vir. Ah, minha salvação está nota 5. Ai, rapaz. Ai. Cuidado. Nossa nota tem que ser 10 para a nossa salvação. Jesus voltar hoje, ou se eu for encontrar Jesus hoje, hein? Nós temos Santa Ceia para nós pensarmos na nossa salvação.